Aqui na Voz do Campo, o programa de rádio do agro brasileiro, nós conversamos agora com o Dr. Deltan Dallagnol. Com todo o respeito, Dr. Deltan, jovem brasileiro que coordena a maior operação de combate à corrupção da história do nosso país, que está passando a limpo o Brasil, e os brasileiros estão felizes com a Operação Lava Jato, apesar de todo esse problema que está aparecendo, mas o brasileiro está feliz, esperançoso com a Operação Lava Jato. Dr. Deltan Dallagnol, o que representa para um jovem do Paraná, da cidade de Pato Branco, daqui a pouco depara com uma situação incrível chamada Lava Jato, que envolve as maiores autoridades da República desta geração? Dr. Deltan, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. A satisfação é toda minha, Marcelo. Olá a você, olá aos ouvintes da Voz do Campo. Bom, quando a gente depara com uma situação dessa, quando a Lava Jato faz um diagnóstico de um sistema político apodrecido, de uma corrupção alastrada, sistêmica, de propinas bilionárias para cá e para lá, é claro que nós ficamos impactados negativamente. Nós ficamos, bate quase que um desespero em nós. Nós ficamos indignados, e o que nos motiva não é só buscar justiça no sentido de responsabilizar os criminosos, mas o que nos motiva é especialmente o sofrimento de milhões de rostos de brasileiros que estão por trás dos rostos desses criminosos. Milhões de pessoas que sofrem com os desvios de recursos públicos. Ao mesmo tempo em que nós vivemos essa angústia, essa indignação, nós temos esperança, porque é só quando o mal é trazido à luz que é possível enfrentá-lo. Quando a luz é jogada sobre a situação, nós temos a chance de mudar, a chance de construir um país ou reconstruir um país sobre novas bases. Quando vocês começaram o trabalho da Operação Lava Jato, o senhor imaginou que chegaria onde chegou e ia ser tão profundo os problemas, essa corrupção no Brasil, doutor Deltan? Não dava para ter ideia, Marcelo. Apesar de estudos internacionais apontarem que a corrupção já era muito alastrada no Brasil. Veja que a gente começou investigando crimes financeiros, crimes de lavagem de dinheiro, de milhões de reais, é verdade, mas nada perto dos desvios que aconteceram na Petrobras. E nós avançamos e, para nossa surpresa, quando Paulo Roberto Costa, a primeira pessoa que fez acordo de delação premiada, resolveu colaborar, nós suspeitávamos de corrupção em um contrato. E ele veio e falou, veja só, tinha corrupção nesse contrato, mas mais do que isso, tinha corrupção em todos os contratos dessa empresa. Mas mais ainda do que isso, eram todos os contratos dessa e outras empresas da minha área. Mas mais ainda do que isso, em todas nas grandes áreas da Petrobras, tinha corrupção nos grandes contratos dessas empresas. E ainda apontou que provavelmente esse esquema existia e estava alastrado em outras áreas do governo. E foi isso que a operação mostrou. O esquema não estava restrito à Petrobras. Conforme as investigações caminham, nós descobrimos provas de corrupção na Caixa Econômica Federal, no Ministério do Planejamento e assim por diante. Nas palavras que vão fazer aqui uma alegoria agora, uma analogia da agricultura. Você puxa uma pena e não vem só uma galinha, vem toda uma granja. Como bem disse um colaborador, Sérgio Machado, ele falou que a Petrobras é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil. O que ele apontou é que existe quase um tabelamento de propina. Na área federal os desvios chegam a perto de 5%, na área estadual a perto de 10%, e na área municipal os desvios chegam em até 30%. Doutor Deltan, o que impressiona aos brasileiros, a todos nós, é que me parece que ainda continua a corrupção nos corredores de governos brasileiros, doutor Deltan? Continua. O que nós temos descoberto é que pessoas que são protegidas pelo foro privilegiado continuam porque eles têm eles veem a impunidade ainda como uma alternativa, como uma possibilidade. Vejam que políticos que só podem ser processados perante o Supremo, que são senadores e deputados, eles não só têm esse foro privilegiado, mas eles têm uma proteção, uma imunidade contra a prisão preventiva, contra a prisão imediata. Eles ficam numa situação um pouco mais confortável para eles continuarem praticando crimes. Agora, claro que a Lava Jato tem um impacto na diminuição da prática de crimes, mas nós temos plena consciência, Marcelo, de que a Lava Jato é um passo importante, mas que é preciso dar outros passos adicionais. Veja, e agora vamos usar outra comparação, outra alegoria aqui da agricultura.
não adianta nós tirarmos maçãs podres de um cesto. Se nós não mudarmos a luz, a temperatura, a umidade do ambiente, as outras maçãs vão continuar apodrecendo. Se nós queremos um cesto de maçãs sadias, nós precisamos trabalhar para que essas condições que envolvem as maçãs melhorem. E é isso que nós precisamos fazer no Brasil. Não adianta a gente prender um a um apenas. É preciso prender? É preciso prender, sim. É preciso responsabilizar cada um. Mas mais do que isso, nós precisamos de reformas no sistema de justiça para que casos como a Lava Jato, que punem pessoas, não sejam exceção, mas para que elas sejam a regra, para que a responsabilização de quem pratica o crime, especialmente corrupção, seja a regra. Veja que no Brasil, 97 a cada 100 casos de corrupção acabam em impunidade. Ou seja, só 3 a cada 100 casos de corrupção comprovadas são punidos. Isso é um absurdo, isso tem que mudar. O crime não pode compensar. Além disso, nós precisamos de reforma no sistema político, porque o sistema político tem uma série de engrenagens que estimulam a corrupção. Nós precisamos mudar isso para baratear campanhas eleitorais, para existir uma responsabilização maior dos candidatos e dos políticos eleitos, para que nós possamos ter um sistema político mais sadio. Doutor Deltan, nós estamos em meio a uma votação no Congresso Nacional de uma reforma política, não a reforma política que o cidadão de bem, que o brasileiro quer, mas uma reforma com privilégios aí para fortalecer mais e dar sequência a esse sistema que está aí de governo, e o que nos preocupa bastante, doutor Deltan. Nos preocupa muito, Marcelo. O que nós vemos é uma tentativa desesperada de muitos parlamentares de se agarrarem aos seus cargos. Veja o que eles estão fazendo, Marcelo. Eles estão ampliando o fundo, que é o fundo eleitoral, o fundo de campanhas partidárias, que é o dinheiro público que é investido em campanhas partidárias, de 800 milhões para 3,6 bilhões. Isso em época de crise fiscal, isso em época em que eles estão aumentando os impostos dos ouvintes. E eles estão ampliando por quê? Bastaria você diminuir, ou funcionaria em grande medida, você diminuir o custo das campanhas eleitorais. Veja que as campanhas eleitorais hoje são feitas com marketing, com campanhas de marketing que produzem filmes, que são filmes quase de Hollywood, que são passados no horário eleitoral. Isso serve para manipular o eleitor. Hoje, o eleitor acaba preso a um círculo vicioso de corrupção, porque quem é votado, quem ganha a eleição, é quem aparece mais. Quem aparece mais é quem arrecada mais, e quem arrecada mais, muitas vezes, é quem arrecada propina, quem arrecada dinheiro a partir da corrupção. Nós vivemos presos a esse círculo virtuoso. Quem se destaca, e nas últimas eleições nós tivemos mais de 500 mil candidatos, quem se destaca nesse mar de candidatos é muitas vezes quem desvia dinheiro público, porque desvia dinheiro público, gasta mais, aparece mais. Então eles estão ampliando o fundo eleitoral, e esse fundo eleitoral vai ficar na mão dos grandes caciques partidários que vão distribuir para quem esse dinheiro? Para os velhos políticos, muitos deles processados por corrupção. Além disso, eles estão promovendo um sistema que se chama de distritão. Isso significa que as pessoas que vão ser eleitas são as que mais recebem votos dentro de um estado inteiro. Em vez de eles fazerem distritos pequenos, como do tamanho de cidades, em que quem seria eleito é quem mais recebe votos dentro de uma cidade, isso permitiria que um médico, um psicólogo, uma pessoa que é um pastor, um padre, um advogado fosse eleito naquela cidade, porque ele é reconhecido por fazer um bom trabalho dentro daquela cidade. O que acontece não é isso, é que se criar um distrito do tamanho do estado, porque aí só vai ser eleito quem é conhecido em todo o estado, e quem é conhecido em todo o estado normalmente são políticos tradicionais, e são políticos que dominam a máquina pública, que destinam dinheiro federal para os municípios e com isso conseguem o apoio dos prefeitos. Ou seja, eles estão trabalhando para se proteger, para proteger os próprios cargos. E por que eles estão fazendo isso? Porque se eles não forem reeleitos, eles perdem o foro privilegiado. Se eles perderem o foro privilegiado, eles podem ser presos no curto e médio prazo. Doutor Deltan, a Lava Jato já fez tanto pelo Brasil, e o senhor coordena essa operação, e o senhor tem uma equipe fantástica que ele acompanha de profissionais, trabalhadores, para resgatar o Brasil da ordem e progresso. O senhor falando tudo isso e realizando o trabalho que está, o que o senhor acredita que vai acontecer no Brasil? Nós vamos conseguir vencer essa batalha do bem contra o mal no Brasil, ou vamos perder essa batalha, doutor Deltan, na sua opinião? Marcelo, essa é uma batalha que é uma batalha de todo brasileiro. Existe uma grande identificação hoje com a causa. Muitas vezes as pessoas olham para a Lava Jato como se a Lava Jato tivesse heróis, mas isso não é saudável, porque quando existem heróis, você fica sentado à espera que os heróis salvem você. Mas isso está errado.
se nós queremos ter heróis e queremos mudança, cada brasileiro, cada ouvinte da rádio tem que se tornar herói, tem que se tornar herói de nossa própria história. Nós precisamos deixar de ser vítimas do passado, vítimas de colonização portuguesa no Brasil, ou vítimas dos políticos, vítimas de representantes que não nos representam, e nós precisamos passar a ser autores e senhores da nossa história, precisamos assumir as rédeas do nosso destino, escrever o nosso destino com as nossas mãos. Nós, todos os brasileiros, precisamos participar da vida do país se nós queremos que o Brasil, que é o país do futuro, passe a ser o Brasil do presente. Eu vejo, sim, esperança. Eu vejo esperança como? Eu vejo esperança se nós, brasileiros, em 2018, nós buscarmos uma grande renovação política e uma renovação política pautada por critérios contra a corrupção. Se houver entidades, pessoas, empresários, grandes agricultores que fizerem campanhas e investirem seu tempo, sua energia em campanhas para que as pessoas votem em quem não é processado ou investigado por corrupção e em quem tem um comprometimento concreto com a pauta anticorrupção, com aprovar mudanças que tornem o nosso país um país mais ético, em políticas públicas que tornem o nosso país um país mais ético, com menos corrupção e com menos impunidade. É só seguir o que diz Martin Luther King, né? Se os homens de bem cruzar os braços, os maus vão ocupar espaço. O que, na verdade, todo brasileiro precisa... Você sabe que eu estou lendo um livro dele, e o que eu vejo no livro dele é, além disso, eu vejo que as pessoas que se beneficiam com sistemas injustos, elas não abrem mão das injustiças fácil. E ele lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos, que era uma injustiça histórica e arraigada nos Estados Unidos. A corrupção é uma injustiça histórica e arraigada no Brasil. Nós não podemos desistir depois do primeiro tombo. Eu vejo muita gente ficar frustrada quando vê uma decisão do Supremo Tribunal Federal soltando gente. Eu vejo muita gente ficar frustrada quando vê essa reforma política que só representa os políticos e não representa os brasileiros. Mas ao mesmo tempo que acontece coisa ruim e que existe o copo meio vazio, existe o copo meio cheio. Jamais na nossa história nós conseguimos levar à responsabilização criminal vários parlamentares, como está acontecendo na Lava Jato. Jamais nós conseguimos acusar, num caso, mais de 280 pessoas. Veja que hoje a gente chegou às fases da Lava Jato, número 43 e 44. Isso é inacreditável. Jamais no Brasil um caso recuperou 10 bilhões de reais. No Brasil a regra é não se recuperar nenhum centavo. Nós vivemos um momento único na nossa história, um momento de transformação, um momento em que a gente está quebrando a desesperança e a gente se renova as esperanças e a população passa a ver a corrupção como um mal que gera os outros males, um mal mais grave do que os problemas de educação, saúde e segurança, porque ela gera todos esses outros problemas também. O desvio de verba pública faz com que o nosso país nunca consiga amadurecer. Então nós vivemos um momento especial de transformação. Agora cabe a nós caminhar pela porta de oportunidade que se abriu à nossa frente. Doutor Deltan, e essa mudança de entendimento, me parece que há informações aí no STF em relação à pena do réu em segunda instância, como é o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, que daqui a pouco pode ser condenado no TRF-4 em Porto Alegre. Ele não precisa cumprir pena, ou seja, não vai preso, mantendo assim a impunidade no Brasil. O que lhe parece essa mudança de entendimento por parte de alguns ministros no STF? Isso é absurdo, Marcelo. Vou tentar colocar a questão de modo didático. No Brasil, existem 4 instâncias de julgamento. O que isso quer dizer? Depois do juiz julgar um caso, se recorre para um tribunal que julga esse caso, depois tem um outro tribunal e tem um outro tribunal que julga. Ou seja, são 4 instâncias de julgamento. Só existe isso no Brasil, não existe isso em qualquer outro lugar do mundo. Isso faz com que os casos se arrastem por anos, mais de décadas, os casos criminais. Casos envolvendo réus poderosos, corruptos e corruptores, ainda passam por um emaranhado, um cipoal, para usar uma expressão também no campo, um cipoal recursal. Isso faz com que esses casos não acabem nunca. Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal fez um grande avanço em 2016. O que o Supremo disse? Se esses casos não acabam nunca, então vamos levar o réu para a cadeia, o condenado para a cadeia, depois do julgamento da segunda instância. Veja que isso se alinha com o que é feito em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o réu vai preso depois do julgamento na primeira instância. Em vários países europeus, o réu vai preso depois do julgamento em segunda instância. Não existe outro lugar em que, eu desconheço qualquer lugar em que o réu tenha que esperar 3 ou 4 instâncias para ser preso. Era o que é correto a fazer, era o que é justo fazer. Mas agora que as punições estão chegando perto de todos os partidos políticos, agora o Supremo está revendo a sua posição.
e ele quer mudar a posição, alguns ministros vão mudar a posição, para dizer que o réu só vai para a cadeia depois da terceira ou quarta instância. Isso pode significar impunidade, porque muitas vezes o caso, quando chega na terceira instância, ele já chega prescrito, ou seja, já demorou tanto tempo que acontece uma coisa que em juridiquês, na área jurídica, a gente chama de prescrição, que é o cancelamento do caso criminal só porque ele demorou tempo demais. Ou seja, o réu não sofre com nenhuma consequência, não vai preso nenhum dia, não tem que devolver o dinheiro porque demorou muito tempo para ele ser punido. É esse o caminho para o qual nós estamos andando. E a futura Procuradora da República, Raquel Dodge? Nós temos hoje uma mudança, uma transição do Procurador-Geral anterior, Rodrigo Janot, para a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela foi escolhida dentre todos os Procuradores da República por meio de uma votação, junto com outras duas pessoas. Ela foi a segunda mais votada. Isso é a expressão de um comprometimento histórico que ela tem com o combate à corrupção, com o combate ao crime. Nós temos uma expectativa de que ela vá continuar um trabalho consistente contra a corrupção, como aquele que tem sido feito. E por que é tão importante essa figura do Procurador-Geral da República? Porque hoje está nas mãos do Procurador-Geral da República avaliar, fazer investigação e acusações contra os deputados federais e os senadores contra os quais pesam fortes evidências de corrupção. Dr. Deltan, a importância da mídia, da comunicação, dos meios de comunicação, da imprensa em geral brasileira na Operação Lava Jato. A mídia é fundamental numa democracia, é essencial. A liberdade de imprensa precisa ser preservada, senão nós acabamos descambando para uma ditadura. Nós precisamos preservar, elogiar, manter, reconhecer a imprensa. A imprensa tem trabalhado em duas vias. Numa primeira via, ela esclarece a sociedade, ela traz informação para a sociedade, tanto reportando o que aconteceu, como opinando sobre o que aconteceu. Existem também os jornalistas de opinião, aqueles que reportam os fatos de modo mais objetivo e também aqueles que dão opinião, que avaliam o que aconteceu. Esses que avaliam, eles fazem até um controle social por meio da crítica, eles controlam o governo, controlam quem comete irregularidades por meio da crítica, é algo extremamente saudável. Além disso, a mídia exerce também um papel de investigação. Existe a mídia investigativa. Isso aconteceu, por exemplo, quando a própria mídia trouxe à tona, no caso envolvendo Eduardo Cunha, que uma cobrança feita de uma empresa por um parlamentar tinha sido feita a partir de um pedido de Eduardo Cunha. Trouxe uma evidência muito importante que ajudava a comprovar a corrupção, uma cobrança de propina por parte de Eduardo Cunha em relação a outras empresas, segundo as evidências então apontaram naquela época. Doutor Deltan, eu preciso tocar numa questão importante, até para dar a oportunidade do senhor esclarecer. Notícias dão conta de que os procuradores da Lava Jato, juízes, ganham altos salários, acima de 100 mil, 200 mil. Eu gostaria de deixar a palavra para o senhor até esclarecer essa questão, porque é importante também para que as pessoas, para que os brasileiros saibam o que realmente é verdade, doutor Deltan. Marcelo, isso não tem qualquer procedência. O que acontece é que quando você monta uma força-tarefa para trabalhar numa grande operação, você não tem a equipe necessária num só lugar. Você não reunia toda a equipe em Curitiba. Então você precisa trazer procuradores de outros estados. E quando você traz os procuradores de outros estados, a lei determina que se pague aquilo que se chama de diária, para que eles possam custear as suas despesas. E essas pessoas que vêm, elas recebem um valor e elas cumulam o trabalho daqui com o trabalho de outros lugares. Isso não é um salário, isso é um modo que a lei estabeleceu para que essas pessoas possam se sustentar. E isso não chega nem pé. E mais, a lei determina que se pague uma diária para cada dia que a pessoa está aqui. E em razão dos cortes orçamentários, das dificuldades orçamentárias, as pessoas que estão aqui aceitaram receber metade das diárias, metade do valor, para que não exista prejuízo às investigações. Ou seja, as pessoas abriram mão em prol do interesse público. Doutor Deltan, a Operação Lava Jato corre o risco de terminar, de dissolver nesses dias, nesse tempo agora, ou segue firme, pujante, trabalhando para recuperar o Brasil da ordem e progresso? Marcelo, você sabe que muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: Deltan, não desista, Deltan, siga firme, falam para a nossa equipe, não percam as esperanças. Mas a grande verdade é que nós precisamos dizer isso de volta para os ouvintes. Por favor, não desistam, não percam as esperanças, porque é só juntos que nós podemos chegar a algum lugar. No que depende de nós, a gente vai fazer tudo o que está ao nosso alcance.
para trazer uma transformação positiva para o Brasil, para reduzir os índices de corrupção e de impunidade. Algumas pessoas, por vezes, Marcelo, dizem assim, mas a Lava Jato traz conturbação, prejudica a estabilidade. Isso é balela. O que os estudos internacionais mostram é que não tem como nós sermos um país bom, não tem como nós termos um bom índice de desenvolvimento humano, ou seja, um bom desenvolvimento econômico e social, sem reduzirmos os índices de corrupção. O que estudos internacionais mostram é que quanto maior a corrupção, pior é o desenvolvimento econômico e social, e vice-versa. Quanto menor é a corrupção, mais desenvolvidos nós estaremos. Essa estabilidade que as pessoas querem vender às custas de abafar a investigação é uma estabilidade falsa, que é colocada sobre um pilar corroído pela corrupção, sobre pilares corroídos pela corrupção, e que só sobrevive essa estabilidade até o próximo grande escândalo. Não adianta nada nós sufocarmos a Lava Jato e a corrupção continuar aí alastrada, prejudicando toda a sociedade e prejudicando, inclusive, daqui a 6 meses, 1 ano, a própria estabilidade, porque novos casos de grande corrupção vão aparecer, vão vir à tona porque nada mudou. Essa é a nossa oportunidade de mudar a nossa história, de nós termos uma estabilidade real, verdadeira, de nós termos uma democracia mais forte, de nós termos igualdade debaixo da lei para todos os brasileiros, de responsabilizar o rico e o poderoso, assim como o pobre é responsabilizado, de fechar essas torneiras por onde escorre o dinheiro público que deveria ir para a saúde, para a educação, para saneamento básico. Nós temos mais de 35 milhões de pessoas sem água encanada, mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto. Nós precisamos mudar a realidade e essa é a nossa grande chance. Quantos bilhões já recuperou a Lava Jato, hein? Isso é algo que jamais aconteceu antes, Marcelo. A regra é, em casos criminais, não recuperar nenhum centavo, porque o sistema de justiça é feito para não funcionar em relação a esses crimes graves. A Lava Jato recuperou sozinha nesse caso, tem compromissos de recuperação, réus, colaboradores, delatores concordaram em devolver, e empresas delatoras concordaram em devolver 10 bilhões de reais. Só num período de 10 dias, há cerca de um mês, a Lava Jato recuperou 1 bilhão de reais, foi depositado em contas judiciais. Vejam agora, compara isso com aquela questão lá que falava, tem diárias custeando a manutenção da Lava Jato. Se você olhar todo o orçamento da Lava Jato anual, isso aí dá menos de 1 milhão por ano. Quando a Lava Jato, no período de 10 dias, recuperou 1 bilhão de reais. É um custo necessário de manutenção do trabalho, da força-tarefa, para rodar o órgão público, para ele funcionar. Tá bom, doutor Deltan, uma coisa que eu quero lhe dizer, que eu tenho dito aos produtores, agricultores do Brasil, é que mais preocupado com a produção de comida está aquele que comanda todas as coisas, Deus. Assim também, mais preocupado que vocês em combater a corrupção no Brasil, e que eu e que todos os brasileiros, nesse combate à corrupção está Deus. Nós acreditamos muito dessa forma, e como diz o rei Davi, na passagem bíblica para o filho dele, Salomão, meu filho, sê homem e te esforça. Essa é a palavra que eu gostaria de dizer para o amigo aí. A voz do campo, o agro brasileiro, os agricultores brasileiros querem, apoiam, estão juntos. O doutor Carlos Fernando esteve conosco no evento da Voz do Campo em Gramado, onde entregamos uma homenagem para a Operação Lava Jato, para toda a equipe, com a bandeira brasileira assinada. Os produtores querem, apoiam totalmente a Operação Lava Jato, doutor Deltan. Poxa, obrigado, Marcelo. E retornando também com uma palavra bíblica de Josué 1, nós precisamos hoje ser fortes e corajosos. Só existe um caminho para fora dessa turbulência que nós vivemos. É o caminho de seguir em frente, avançando contra a corrupção e contra a impunidade. É o caminho de seguir em frente, reconstruindo o nosso país sobre novas bases. Onde algumas pessoas veem terra arrasada, nós vemos hoje oportunidade para reconstruir mais e melhor, para fazer mais e melhor em favor da nossa sociedade. Doutor Deltan, um grande abraço ao senhor, conte sempre com o agro brasileiro. Obrigado, Marcelo, um grande abraço a você e aos queridos ouvintes da Voz do Campo. Doutor Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato aqui na Voz do Campo.